Eu nasci em um lar budista. Não acreditava em Deus, ninguém da família, né? Não tinha esse contato com Deus. Eu fui ouvir falar de Deus na escola, né? Mas mesmo assim era mais para debater. Sim. Quando alguém me falava, eu começava a debater. Ah, mas se Deus existe, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Como o mundo foi criado? Não tem... Aquela coisa toda, né? De quem não acredita. E até que eu comecei a namorar com o Kleber. E ele foi falando de Deus pra mim. Foi falando. E entrava no ouvido e saía pelo outro. Era essa a verdade, né? E eu também debatia com ele. E eu tentava ainda plantar a dúvida nele, né? Não, mas por que isso? Mas isso é injusto. Sempre assim, né? Eu tentava, né, puxar ele pro meu lado. E esse era o lar que eu nasci, né? Que não acreditava em Deus, que não tinha uma base, desestruturado. E conforme foi passando o tempo, algumas amigas que eram da igreja iam falando pra mim sobre Deus. Mas mesmo assim, não... Entrava no ouvido e saía no outro. Isso. Não desenvolvia, né? Essa vontade de conhecer mais a Deus. Eu não tinha essa vontade. Continuamos namorando, terminamos algumas vezes, né? Voltamos, noivamos, casamos e fui morar em Belém. Lá eu continuei seguindo o budismo, né? Ia às reuniões, chamava ele para ir e tudo mais. Eu tentava puxar ele pro meu lado. Só que assim, eu sempre tive um vazio muito grande dentro de mim e eu não sabia explicar o porquê. Mas tá. Ficamos lá 4 anos, viemos para Jaguarão. Começamos a frequentar uma... Era como se fosse uma célula, né? Sim. E lá foi que uma amiga, né, começou a falar de Deus, mas ela falava do jeitinho dela, para ir me cativando. Para vocês terem uma ideia, ela Fica à vontade. Quando ela assistir, ela vai saber que é ela. Ela sempre me chamava para ir no culto, porque era na casa dela, né? E eu falava, não sei lá o que, não vou poder ir. Sempre inventava uma desculpa. Até que, estrategicamente, ela é muito sábia, né? Tem uma sabedoria, assim. Ela falou assim, eu vou fazer uma picanha de forno maravilhosa. Você não quer experimentar? Eu falei, até eu também queria, né? Quero. Aí ela falou assim, tá bom, vai ser tal dia, tal hora. Aí eu falei, então vou levar uma sobremesa. Ela, tá bom. Vai ser depois do culto. Que o culto era na casa dela. Aí ela, você assiste o culto e depois a gente janta. Aí, como é que eu ia falar? Não vou, né? E aí fui. E aí ela foi me ganhando pela barriga, olha só. Foi me ganhando pela barriga e foi uma vez, fui 2, fui 3 jantares. E aí passei aí e algumas coisas que eu ia escutando faziam sentido. Começou a fazer sentido pra mim. Bom. E ali eu já fui conhecendo da palavra, né? Já conhecia pelo Kleber só que aí eu passei a conhecer por uma outra perspectiva, né? De uma outra pessoa. E aí eu falei, algumas coisas fazem sentido, mas não, ainda não. Ainda não é pra mim. E fui seguindo, acompanhando ele nos cultos. Ele pedia pra eu ir com ele e eu ia. E aí entrou uma questão. Eu comecei a acreditar em Deus. Só que eu não falei pra ele, né? Porque eu ainda acreditava, querendo barganhar com Deus. Eu não sei se você que está assistindo já fez isso, mas eu ficava assim, Deus, se você existe mesmo... Quase 99% já fez isso. Se você existe mesmo, ficava nessa questão. Até que um dia eu estava com uma vontade muito grande de dar cursos na área que eu trabalho. E só quem sabia disso era ele. E eu falei assim, Deus, se for para eu dar curso, me manda um sinal, me manda uma resposta. E uma pessoa totalmente aleatória me mandou mensagem no dia seguinte perguntando se eu dava curso. Que benção. E eu falei, é isso que eu vou fazer então, eu vou dar cursos. E só que ingrata, né? Nem agradeci a Deus. Mas essa foi o início da minha história com Deus.